Bom, nossa, travou. Enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente do normal. Porque, enfim, sinto que é muito importante eu estar sempre alternando para cada vez mais facilitar o entendimento de vocês sobre o Omniverse. E para isso, eu tenho que explicar de diversas formas para que diversas pessoas possam compreender com maior facilidade como é que o jogo funciona. Vamos lá. Eu já expliquei muitos detalhes. Se você quer realmente ter em mente todos eles, tem uma playlist no YouTube, aprendendo ou ensinando algo assim, enfim. Você vai achar. E, bom, mas eu imagino que esse vídeo vai ser bom. Então vamos lá. Matemática. Como a matemática pode te ajudar para você entender diversos setores e fatores do nosso mundo, tá? O Omniverse eu vejo como realmente um Second Life, realmente um The Sims, só que do jeito que a gente gostaria que fosse, como a gente gostaria que todo jogo fosse, que é liberdade total, e a única limitação que a gente tem é nenhuma. Você simplesmente pode fazer o que você quiser. Então, é a nossa vida, em que a gente pode tanto quanto pegar objetos, quanto ganhar dinheiro, quanto bater, porque, enfim, diferentes jogos você só faz uma dessas coisas, porque, obviamente, ele é limitado. Talvez o mais próximo de um jogo super livre é Skyrim, mas, por exemplo, você não pode, em cima do seu cavalo, dar uma porrada. E no RPG você pode isso. Só que mesmo RPG, existem sistemas que são limitantes. Então, por exemplo, você não pode ser um bárbaro e usar magia. Entende? Às vezes, se o seu mestre for bom, até dá. Mas o sistema como ele é feito estruturalmente complicaria a sua vida para isso. Então, o universo serve para isso, para esse mundo completamente livre, livre mesmo, em que você não vai ter nem mesmo as limitações que você tem na vida real, tá? Mas para um jogo desse, só os seus conhecimentos mecânicos não são bastante, porque obviamente, se ele é tão livre, se você pode tanto, ele vai ser muito mais difícil para equilibrar. Então você tem que estar ligado de muitas coisas e eu já ensinei bastante sobre filosofia, sobre política, sobre a própria mecânica do jogo. E agora eu acho que se eu faço uma comparação com a matemática, pode facilitar para muita gente que é mais nerdola. Então vamos lá. Por que eu acho a matemática tão importante? Porque a matemática é de verdade. Tira a equação, foda-se a equação, ninguém se importa para a equação. Se você usa a equação, é porque você não entende realmente a teoria. Eu já conheci muita gente assim, em que, tá, mano, beleza, tira a equação da sua cabeça, explica o porquê que tal coisa acontece de tal jeito. A pessoa não sabe me explicar. Por quê? A aplicabilidade é uma coisa importantíssima na matemática. Se você não conhece a aplicabilidade, do da hipotenusa, dos catetos, se você não entende o porquê que o ângulo de não sei o que é tão importante para trigonometria, se você não entende, não importa, ok, você vai saber fazer, mas você não vai conseguir aplicar isso em qualquer situação. E o RPG, o Omniverso, ele é muito importante nesse fator, a aplicabilidade, porque você vai ter diversas habilidades, só que você tem que saber usar ela em diferentes situações, que às vezes, por ser um padrão que você não vai estar acostumado, ou seja, em que a equação, se ela mudar um pouquinho, você não vai saber fazer. Por quê? Porque você não entende a teoria. Você só faz e acabou. Você não entende, na verdade, como funciona na prática, tá? Então vamos lá. Antes de você tentar realmente entender, por exemplo, Teorema de Pitágoras, que é a parada do triângulo, tá? Isso aqui é a hipotenusa, e tem os catetos, o dobro do quadrado dos catetos dá igual a hipotenusa, beleza. Por que, caceta, você tá falando sobre isso? Calma. Matemática é sobre simplificação. Várias vezes, por exemplo, a gente vê números tipo raiz de não sei o que, tem um número absurdo aqui, tem não sei o que é dividido pela blá 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 que tem. Normalmente o que a gente pensa? Caceta,
por que que tá desse jeito? Em que momento que eu vou usar isso na minha vida? Provavelmente você não vai trabalhar nessa área, mas é legal a gente compreender, pelo menos o básico, de todos os fatores e de todas as profissões que passam aí pelo nosso mundo, pra gente não se tornar aquela pessoa que o cara fala que é programador e a gente fala, ah, então você arruma celular? Ou então o cara faz não sei o que e você, ah, então você faz tal coisa, sabe? Aquela pessoa ignorante. Não é legal você ser ignorante. Entendo que, às vezes, o cara que é ignorante não é culpa dele. Então vamos tentar mudar isso? Vamos tentar ser paideístas aqui? Então vamos lá. Para que serve isso aqui? Em diversos momentos, por exemplo, em um nível astronômico, não astrológico, a gente vai conseguir resultados e números, ou muito grandes, que aí a gente pode usar de exemplo a notação científica. Eu não vou saber certinho anotar aqui, mas é algo como isso aqui, ó. Daí você coloca um 10, ou um 10, ou um 1 e uma, sei lá, potência 10, que é um bagulho absurdo, que é um número gigantesco. 2 trilhões e blá blá blá. Ou então você faz isso aqui é negativo para algo que é muito pequeno, tá? Eu com certeza vou errar alguns fatorezinhos, porque eu sei como é que funciona ali na prática. Se eu bato o olho, eu sei. Mas assim, decorado, eu não tenho nada decorado na minha cabeça. Enfim, para que são essas coisas? A matemática, ela serve para você simplificar coisas. Simples assim. Você pega um número que é muito grande, um número que é muito pequeno, você coloca ele em uma quantidade que dá para você compreender ela, tá? Simples assim. Isso é matemática. Ou então, aí você coloca, por exemplo, numa fração. Então tem um número gigantesco, você, né, deixa mais fácil colocando numa fração, 1/3, por exemplo, enfim. Então vamos lá. Qual que é o valor? Para que isso aqui serve? O famoso do Pitágoras. Para você entender Pitágoras, você tem que entender Tales. Qual que é a parada do Tales? Então vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui. Como é que funciona? Por exemplo, a gente tem várias ruas, tá? Aí a gente tem essa rua aqui que é mais em cima, e a gente tem uma rua gigantesca aqui embaixo. É algo assim, eu não vou saber desenhar bonitinho, mas só pra você ter uma noção. Normalmente, nesse tipo de situação, o que acontece? A gente percebe uma semelhança, tá? Uma semelhança da rua menor com a rua maior. Então, se essa daqui tem tantos metros, sei lá, tem 20 metros de comprimento, então a que tá mais embaixo, se ela foi equivalente, porque a gente tá vendo que ela passa aqui pela mesma coisa, mas isso aqui que a gente sabe mais ou menos quanto que é, bababá. Beleza. Eita, pega. Da onde que tanto o Tales quanto o Pitágoras arranjaram essas merdas? Pra que serve isso? Vamos lá. A gente tem, sei lá, uma pirâmide. Essa pirâmide, ela solta uma sombra. E como é que o cara não vai conseguir subir lá em cima pra medir a porra da pirâmide? Ele quer saber a altura da parada. Como ele sabe, ele observando a altura da sombra, ele vai fazer... Tá, vamos lá. Ele tem que ser no mesmo horário, tá? Senão não encaixa, porque de repente a sombra vai ficar diferente, enfim. Então o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira, por exemplo, que ele sabe o tamanho, lá, essa porra aqui tem 2 metros. Se a sombra faz por exemplo, a sombra faz 1. O que a gente consegue perceber então com isso? Puta, vamos lá. Ele mede essa sombra aqui, ele descobre que tem 30 metros. Se o pau aqui tem 2, a sombra tem 1, e a sombra da pirâmide tem 30, qual é o tamanho da pirâmide? 60. Porque ele faz essa comparação, essa comparativa. E toda a matemática, ela faz esse processo. Desde os teoremas, até, por exemplo, a radiciação da vida, que tem um monte de gente que provavelmente tem dificuldade, porque ela se prende na equação. E você não pode se prender na equação. Você tem que entender a teoria da parada. Então, qual que é a lógica do bagulho? Pelo menos é assim que eu faço. Você tem que entender a solução
do problema em cima da sua aplicabilidade. Ok? No que tudo isso aqui deve ajudar? É que aqui na minha cabeça funciona. Na hora que eu vou tentar explicar fica zoado. Principalmente esse tipo de coisa que eu não tenho tanta maestria didática, assim. Eu sei, eu não consigo explicar. Por que isso aqui é tão importante? Se você consegue fazer uma comparação, se na sua cabeça isso tá fresquinho, você sabe como funciona, você não decorou a equação, você sabe como funciona, você vai conseguir aplicar isso em diversas situações. E se você usa esse pensamento matemático em diversas situações da sua vida, facilita pra caceta. Então, é isso que você tem que fazer no RPG, por exemplo. Você não pode pegar uma regra, uma coisa que aconteceu e levar como verdade absoluta, acabou, se você usar a equação, vai funcionar sempre. Não, nem sempre. E esse é o caso da matemática, ok? Entenda a aplicabilidade da parada. Não se prenda à equação, se prenda a como aquilo funciona de verdade, a teoria, a prática, certo? Isso é com trigonometria, isso é com história, isso é com política, isso é com tudo. Tudo bem, história é um pouco diferente porque nem sempre ela vai seguir uma lógica, né? Você não consegue simplesmente perceber o que vai acontecer no futuro, a não ser que você tenha informações muito específicas de momentos específicos, e aí você, tá, ok. Tendo em base que tudo isso aqui aconteceu, eu sei que talvez role isso. Diferente da matemática, que se você sabe mais ou menos como é que funciona o todo, você consegue fazer qualquer merda, tá? Então, enfim, é muito importante esse tipo de coisa. Tenha uma mente que tá preparada para lidar com diversos tipos de temas, porque assim você fica mais inteligente e você consegue aplicar os seus conhecimentos em diversas situações, ok? Isso é muito importante no universo. Se você não tem um conhecimento amplo dessa forma, por exemplo, no meu caso, eu gosto de usar a minha lógica, que tem muito a ver com esse conhecimento de matemática, eu misturo isso com política e cinema. Essa é a minha forma. Você tem que alcançar a sua, conseguir colocar isso funcionando no jogo e, né, ter a sua maneira única de agir, que deve ser baseada em diversos fatores, porque quanto mais pré-requisito, mais força. Enfim, espero que tenha sido útil. Provavelmente ficou uma doideira, mas imagino que eu consegui passar a mensagem que eu gostaria. Se achou interessante, entre em contato. Siga todas as redes sociais da Toriquetora, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aqui, comenta, dá o like, se inscreve e dá-lhe. Vem pro servidor jogar esse joguinho com a gente também.